Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, neste vídeo a gente vai tratar de um assunto que podemos dizer que voltou à tona nos últimos dias, né? Hoje estamos gravando esse vídeo dia 9 de novembro de 2020. Há exatas 2 semanas, né, o presidente da República ele editou um decreto que depois foi revogado, é o decreto 10.530 de 26 de outubro, né? Através desse decreto, ele pretendia colocar, né, inserir o setor de atenção primária à saúde, né, as chamadas UBS, Unidades Básicas de Saúde, inserir no programa de parcerias de investimentos da Presidência da República, que seria basicamente permitir que esses serviços de atenção primária à saúde, né, fosse feito um estudo para que esses serviços fossem eventualmente concedidos a entidades privadas, entidades do terceiro setor, o que gerou muitos questionamentos, né, pela classe política sobretudo, né, e por alguns especialistas, né, ao argumento de que se estaria privatizando a saúde, né? Então, achei pertinente a gente comentar um pouquinho nesse vídeo acerca do que seria realmente essa privatização. O que é privatização? O que é privatizar? Né? Bem, o conceito clássico de privatização é o processo de venda de uma empresa, né, ou de algum patrimônio do setor público, né, essa venda para o setor privado. Né? Então haveria, com a privatização, uma transferência de propriedade, né, do setor público para o setor privado. Né? E isso a gente viu, obviamente, acontecer no Brasil, né, em algumas situações, principalmente na época do governo Fernando Henrique Cardoso, ali a partir de 1994 até 2002, nós vimos as privatizações de empresas de telefonia, né, vimos a privatização da Vale do Rio Doce, a privatização da Embraer, né, em todas essas situações havia uma empresa pública, né, que foi transferida a sua propriedade para a iniciativa privada. Né. Aconteceu com a Embratel, com a Vale, com a Embraer, né? Outras empresas também foram incluídas nesses negócios, também pelos governos estaduais, né? Também fizeram algumas privatizações e mais recentemente estamos vendo uma movimentação, pelo menos pela parte do governo federal, para a privatização da Eletrobras. Né? A Eletrobras é uma empresa que cuida, né, da distribuição, né? Uma das empresas que cuidam, né, de distribuição e fornecimento de energia elétrica no país, né, paralelamente a algumas empresas estaduais e algumas empresas privadas que já existem atuando também nessa área. Né, pretende-se aí privatizar a Eletrobras e algumas outras empresas estaduais que também cuidam dessa matéria. Isso seria então a privatização, transferir uma propriedade do setor público, né, transferir a propriedade daquela empresa, né, daquele patrimônio do setor público para o setor privado. Se a gente for transferir esse olhar, né, dessa privatização, do que é privatização, para esse decreto e para alguns outros tantos decretos ou leis ou situações que foram verificadas nos últimos tempos, né, a gente veria uma pequena distinção que não foi feita, né, pelos detratores, pelos críticos desse decreto do presidente Bolsonaro, que seria a concessão de serviços públicos, que não é exatamente a mesma coisa que privatização. Né? Nós temos, por exemplo, a situação da concessão dos serviços aeroportuários feitos em boa parte pelo governo Dilma, né, há alguns anos, em razão das melhorias que eram necessárias, né, nesses aeroportos para receber turistas, né, para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas de 2016, né, a Copa do Mundo foi em 2014, eram necessários muitos investimentos nesses aeroportos e em alguns outros equipamentos públicos, né, então foi concedida a prestação desses serviços aeroportuários a empresas privadas, mas nessa concessão do serviço, né, em primeiro lugar,
a Infraero, em algumas situações, nem sequer deixou de participar, né, dessa prestação de serviços, né? Pelo menos a Infraero, ela é uma empresa pública, né, Infraero, e ela tem participação em alguns aeroportos ainda, apesar de uma participação menos relevante, ela ainda tem participação em alguns aeroportos, né, na prestação de serviços aeroportuários, né. Em algumas outras situações, como por exemplo no aeroporto de Natal, né, hoje instalado no município de São Gonçalo, que é um município vizinho a Natal, né, ali há uma concessão sem participação da Infraero, mas aquele aeroporto, né, o aeroporto de Natal, ele continua sendo um aeroporto público, né? O patrimônio ali, a pista e todos os equipamentos ali instalados, eles podem ser revertidos ao poder público a qualquer tempo, porque é assim que funciona uma concessão. E eis aí a grande diferença, né, das concessões para as privatizações, né? Aquele patrimônio, né, no caso o aeroporto, ele continua sendo público e pode aquele espaço, né, ser revertido para a União. No caso dos aeroportos, a maioria deles seriam equipamentos públicos federais, eles poderiam ser revertidos à União para a União voltar a prestar aquele serviço diretamente e não por meio de concessão, né? Então, quando nós vemos os aeroportos sendo administrados por empresas privadas, nós não temos uma privatização de aeroportos. Na verdade, nós temos aeroportos públicos sendo administrados por empresas privadas por meio de um contrato de concessão. E um contrato de concessão ele pode ser revertido por algumas situações previstas, né, nas leis de regência, principalmente a Lei 8987 de 95. Né, essa concessão ela pode ser cancelada a qualquer tempo ou quando expirado, né, o seu prazo. Então não há uma privatização desses aeroportos, a não ser que o aeroporto já seja privado. Existem alguns aeroportos que são privados no país, mas os aeroportos, os mais conhecidos, né, onde as companhias aéreas, né, costumam aterrissar e decolar, né, são aeroportos públicos, porém concedidos, parte deles, à iniciativa privada para essa administração. A mesma coisa, pessoal, ocorreria, né, em relação a esses serviços de saúde, e aliás já ocorre, né, com algumas unidades básicas de saúde. Né? Um exemplo marcante é no município onde eu moro, Caxias do Sul, temos uma unidade básica de saúde que era administrada por uma organização social e atualmente ela é administrada pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, né, que tem inclusive um hospital que também atende pelo SUS, e a Universidade de Caxias do Sul está administrando uma unidade básica de saúde. Né? Não quer dizer que aquela unidade básica de saúde pertence à universidade, não pertence à entidade privada, àquela fundação privada. Na verdade, a UBS continua sendo, né, um patrimônio público, né? O serviço de saúde continua sendo de caráter público, porém a administração, né, a prática, o cuidado com aqueles serviços prestados na UBS, né, foi destacada uma entidade privada, né, por meio de contrato, para fazer a administração dos serviços naquela unidade básica de saúde. E isso não é propriamente uma privatização, mas sim uma concessão daquele serviço de saúde para uma entidade privada que, em algumas situações, ela consegue administrar de maneira mais eficiente, né, do que o setor público diretamente preocupado, destacado para aquela situação. Né? Nós vemos em algumas situações de concessão, inclusive na concessão dos aeroportos, né, que muitos desses aeroportos que foram concedidos aí para empresas privadas administrarem, eles estão sendo bem melhor trabalhados, né, um investimento que está sendo realizado em alguns aeroportos, né, tudo para maior comodidade dos usuários, que somos todos nós. Né? Então, é importante nós fazermos essa distinção entre privatização e concessão, porque nem tudo que é concedido, destinado para os cuidados de uma empresa privada ou de uma entidade privada, não precisa ser empresa,
pode ser fundação, uma organização social. Nem tudo que é cuidado, que tem caráter público, mas que é cuidado por uma entidade privada, nem tudo foi privatizado, nem tudo é privatizado. Em algumas situações há um contrato de concessão e essa concessão pode ser revertida pelas situações previstas em lei. Ok, pessoal? Era isso que eu queria tratar nesse vídeo. Então, curtam, comentem, né? Se gostarem, dê a sua curtida aí e se inscrevam no canal para obter notificações dos nossos próximos vídeos. Ok? Um grande abraço a todos. Até mais.